Você já se questionou por que é tão difícil desapegar? O desapego na vida da pessoa é extremamente importante, exatamente para que se possa fechar um ciclo e iniciar outro. Agora, por que é tão difícil esse desapegar? Porque ele está ligado à origem da infância de cada um de nós. Dentro da psicologia, há diversas escolas. Uma delas se chama Gestalt. E essa escola fez um estudo bastante interessante sobre a origem da infância e o porquê que a pessoa tem essa dificuldade de desapegar depois de adulto. Quando a pessoa é pequena, quando criança, em determinado momento ela vai conseguir identificar o outro. E quando ela faz isso, ela começa a se diferenciar das coisas, das pessoas, porque quando ela define que existe a outra pessoa, ela se define como uma singularidade. Essa relação foi denominada relação eu-tu, porque a criança ela começa a ter o ponto de vista dela em relação aos outros. Ela pode se relacionar com várias pessoas, com a mãe, com o pai, com outras pessoas que cuidam dela, mas sempre são relações de corredor, sempre relações eu-tu. Com o tempo é que ela começa a se dar conta que essas pessoas podem estar juntos, e aí ela constitui o que se denomina de nós, mas o ponto de vista é sempre dela. Por isso que se chama de egocentrismo, né? O centro do mundo é a própria criança, quer dizer, ela enquanto ego é o centro do mundo, por isso egocentrismo. Depois a criança ela se dá conta que esses tus podem se relacionar entre eles sem ela. Isso para a criança às vezes é um baque, porque isso é uma cisão do mundo dela, porque como ela é egocêntrica, o ponto de vista do mundo é sempre dela. Na hora que ela se dá conta que os outros se relacionam sem a sua presença, significa que o mundo não é o mundo dela, ela está inserida nesse mundo, só que muitas vezes ela não aceita. Quem já foi pais, mães, ou tem acesso à criança, percebe muito bem essa situação. Nesse momento é quando a criança ela começa a se meter na relação, literalmente no meio das pessoas. O ciúme fica exacerbado, porque na realidade está desmoronando esse mundo que era a partir dela. Só que tem adultos que têm dificuldade de escapar disso, né? Que são pessoas que talvez você possa se relacionar, que às vezes não tem tanta maturidade. Pode ter 20, 30, 40 anos, mas tu vê que às vezes ainda tem comportamentos às vezes infantis, não consegue escapar dessa situação. Que situação que ela não escapa? Desse egocentrismo. Mesmo como adulto, ainda ela quer que o mundo, digamos assim, circule em volta dela. Você vê comportamento desse tipo no trânsito, às vezes no trabalho, no relacionamento amoroso, como se todo mundo tivesse que dar resposta a ela, como ela é o centro. E enquanto a pessoa não conseguir ter esse amadurecimento, é difícil dela escapar desse egocentrismo. Por isso, a dificuldade de desapegar, porque ela toma as coisas que ela tem, as pessoas, tudo como posse, tudo como sendo dela. E dessa maneira, ela não consegue o quê? Passar para um outro degrau, ela não consegue às vezes fechar um ciclo que às vezes não tem mais sentido. Para você avançar na vida, para você evoluir, você precisa o quê? Ter esse desapego. Isso significa o quê? Que você precisa ver o outro também fazendo parte desse mundo. E para isso você precisa ter um comportamento, por exemplo, de empatia, de pegar o ponto de vista do outro e não apenas seu. Você precisa ter um comportamento de responsabilidade, porque você vai considerar o outro nessa relação de responsabilidade. E isso você começa a escapar o quê? Desse egocentrismo infantil. Agora, não confunda egocentrismo com egoísmo, tá? O egoísmo tem um componente de maldade aí na história, tu quer prejudicar o outro no egoísmo. No egocentrismo não, é apenas o que a pessoa toma como ponto de vista a si própria. Só que isso gera consequências, gera brigas, gera situações desnecessárias no mundo adulto. Então, para que você consiga desapegar, evolua, cresça, amadureça. Se você gostou desse vídeo e se isso fez sentido para você, compartilhe e acompanhe nas redes sociais.
Aqui ao lado você encontra um sininho, clique ali, assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E se você quiser entrar em contato, tem aqui o telefone. Entre em contato, será um prazer conversar contigo. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.